Já imaginou o Brasil sem desigualdades sociais, com alta qualidade de vida e com economia estável, que permita que toda a população tenha poder de consumo? Isso é o que projetava a Unidade Economista Britânica em 2011, mas hoje, com a crise econômica e a pandemia, o cenário é bem diferente daquele que foi planejado. Eu sou Caio Alves, diretamente da Universidade de Brasília, e nós, do Campus Multiplataforma, conversamos com diversos especialistas para te explicar o motivo do Brasil ainda não ser desenvolvido. Bom, para começar, precisamos entender o que significa dizer que um país é desenvolvido. Essa expressão se refere às nações classificadas com alto nível de desenvolvimento econômico e social. Para isso, são levados em conta 3 indicadores. O primeiro deles é o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, que é uma unidade de medida baseada na educação, saúde e renda. Quanto mais próximo de melhor. O segundo ponto importante é a renda per capita. É ela que indica a média de renda mensal por pessoa numa residência. Por fim, temos o Produto Interno Bruto per capita. Ele representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país num determinado período e dividido pela quantidade de habitantes. Mas vale lembrar que mesmo países com economia consolidada podem lidar com desigualdade e concentração de renda na mão de poucas pessoas. Agora que você já sabe as características de um país desenvolvido, vou te mostrar alguns que se encaixam nessa categoria. Considerando o IDH, o país no topo da lista dos desenvolvidos, hoje, é a Suíça. Por lá, a taxa de alfabetização é de 99%. E o sistema de saúde é considerado um dos melhores do mundo, de acordo com um estudo recente elaborado pela Fundação Norte-Americana. Já a média salarial é de 3.700 euros, o que dá cerca de 20 mil reais por mês. O Brasil ainda não chegou perto disso. Por aqui, o IDH é de 0,754. Esse número é parecido com o de países como México e Colômbia. Levando em consideração o PIB per capita, o país que lidera é os Estados Unidos. Em 2021, o PIB era de 70 mil dólares. A nível de comparação, o do Brasil foi cerca de 7.500 dólares, nesse mesmo ano. No passado, o desempenho do Brasil levou diversos especialistas a acreditarem no sucesso econômico e social em um futuro bem próximo. Em 2011, por exemplo, existia a projeção de um crescimento anual no PIB de 3,9% nos próximos 20 anos, algo que tornaria o Brasil um país desenvolvido. Mas com crises econômicas e políticas, a realidade se mostrou bem diferente. Como vocês podem ver, em 2015 e 2016 tivemos resultados negativos. Já em 2020, tivemos o terceiro pior resultado anual da história econômica do Brasil, com um tombo de 4,1%. Muitos analistas mencionam a má gestão da pandemia e o fechamento do comércio como hipóteses que explicam esse cenário. Para descobrirmos se ainda há esperança do Brasil ser considerado desenvolvido através do PIB, fizemos a seguinte pergunta para o professor de economia da UNB, Carlos Alberto Ramos. Daqui a 20 anos, o país pode ter o PIB per capita de 70 mil dólares, ou seja, o mesmo dos Estados Unidos? É muito difícil, está certo. Aí seria um milagre, seriam taxas de crescimento muito, ou seja, porque você tem que os países que estão avançados, em termos de renda per capita, Estados Unidos, sei lá, Inglaterra e Japão, eles estão crescendo também, tá certo? Ou seja, você tem um objetivo que também se está deslocando, que é um crescimento, ou seja, você tem que crescer muito. Que em 20 anos o Brasil atinge uma renda per capita, sei lá, de 70 mil dólares, eu acho que é uma taxa de crescimento extremamente realista. Ao desenrolar da conversa, o professor explicou que é muito difícil controlar o crescimento econômico. Segundo ele, o mais tangível para o Brasil seria mirar nas políticas públicas e, assim, acertar no índice de desenvolvimento humano. Isso porque o PIB per capita de um país, apesar de ser muito importante, não garante sozinho a qualidade de vida de toda a população. No ano de 2015, foi firmado mais um compromisso, com o objetivo de tornar o mundo um lugar mais justo. Chefes de governo e representantes da Organização das Nações Unidas, a ONU, se reuniram e lançaram a Agenda 2030. Nela foram estabelecidas metas como a erradicação da pobreza e a promoção da vida digna para todas as pessoas, até o ano de 2030. O cenário atual é bem diferente daquele planejado na agenda. De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, o Brasil
tem 33 milhões de pessoas em situação de fome e quase 60% da população enfrenta a insegurança alimentar. Ou seja, mais de 128 milhões de brasileiros lidam diariamente com a incerteza de quando terão algo para comer. Ao mesmo tempo, o Laboratório das Desigualdades Mundiais aponta que os 10% mais ricos do Brasil ganham quase 59% de toda a renda nacional. Para entendermos esses dados alarmantes que revelam o quão desigual é a sociedade brasileira, conversamos com o sociólogo Elimar Nascimento e ele apontou como solução desse problema a educação. É fato que no Brasil a educação gratuita e para todos é um direito assegurado desde 1932, quando o país criou o Ministério da Educação e as Secretarias da Educação. Mas por que será que, na prática, essa realidade é tão diferente? Esse é o primeiro ponto. Nós temos um sistema educacional falho, desigual, que alimenta a própria desigualdade. Que o sujeito que nasceu em Brasília tem chance de ter uma escola fundamental, não digo boa, mas razoável. O sujeito que nasce no interior do Amapá ou da Amazônia não tem essa chance. Os dados mostram que essa desigualdade social entre os estados brasileiros não é só na educação. Para se ter uma ideia, enquanto a média de renda por pessoa no Distrito Federal é de R$ 2.513, no Maranhão é de R$ 635. E quais são as soluções para o Brasil se tornar um país melhor? Porque a gente tem que pensar Brasil e mundo, né? Tem que pensar os dois, nós não estamos isolados. Alguns analistas têm proposto duas linhas, digamos assim, de controle. Uma linha é a linha de baixo, que nenhuma pessoa deve ganhar menos do que aquilo que é necessário para ter uma vida digna. Está um pouco na base da questão da renda mínima, mas também um pouco na questão de você ter uma melhor distribuição de riqueza. Então, essa é uma linha mínima. E a segunda linha, essa mais complicada, é que nenhuma pessoa pode consumir muito mais do que o indivíduo necessita, né? O que a gente chama de a linha ecológica. Como vimos, em 2011, os especialistas davam 20 anos para o Brasil se tornar desenvolvido. Mas muita coisa mudou de lá para cá e a dúvida continua. Com base no cenário atual, o Brasil será um país desenvolvido algum dia? Não dá para prever, né? O futuro é a morada privilegiada da incerteza. Mas o caminho é esse, né? O caminho de investimento na preservação ambiental, na melhoria da educação da população, né? Na redução da desigualdade, né? No extermínio da fome. Não tem sentido um país que exporta alimento como nós exportamos ter milhões de pessoas com fome. É irracional. Eu diria assim, se a gente fizer um pacto de racionalidade, entendeu? A gente consegue obter muitos bons resultados. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Aproveita para seguir nossas outras páginas nas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!